Marco Polo despencando nas cotações com a queda de mais de 38% desde a metade de abril. Será que Marco Polo é uma oportunidade ou é uma cilada? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje, onde eu vou mostrar mais algumas apresentações dos resultados da Marco Polo do segundo TRI de 26. Vou também mostrar perspectivas do mercado para os próximos anos da empresa, algumas falas da própria diretoria na conferência de resultados, meu preço teto projetado e o retorno total esperado na ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixei aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Primeiramente, a Marco Polo é uma empresa especializada em fabricação de ônibus para comercialização. Então a Marco Polo produz ônibus para vender nacionalmente e também tem segmentos internacionais. Olhando para alguns destaques do segundo TRI de 26, aconteceu crescimento nas receitas de alguns segmentos da empresa, como a parte de micro-ônibus, que eu vou comentar a seguir também. A participação de mercado da empresa aumentou em 48%, a Marco Polo é líder no seu segmento, e também o ROIC da empresa segue bastante elevado, mesmo tendo uma queda recente. A grande queda nas margens da empresa foi principalmente devido a essa alta representação da parte de micro-ônibus no volume total desse segundo TRI de 2026. Quando olhamos para a produção brasileira de ônibus, podemos observar que ela teve uma grande queda desde 2014, principalmente por conta do aumento nas taxas de juros nesse período. Aconteceu uma forte desaceleração econômica naquele período e até o momento não teve uma retomada para aquele volume antigo, mesmo a frota de ônibus estando cada vez mais envelhecida. Mas o volume segue crescente, com aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. E temos também nesse outro slide a idade média da frota brasileira de ônibus, que segue cada vez mais envelhecida, então isso pode ser uma perspectiva boa para alguns resultados nos próximos anos para a empresa. Obviamente que isso não está acontecendo no curto prazo, principalmente por conta de efeitos macro, como taxas de juros elevadas, aumento nos combustíveis, porque isso afeta diretamente o comprador direto do segmento da Marco Polo. Quando olhamos para a produção brasileira de carroceria de ônibus, tivemos um forte aumento da produção de micro-ônibus nesse período em relação ao mesmo período do ano passado, olhando aos 6 meses de 2026. E isso também é devido à parte de licitação que a Marco Polo tem. Ela possui algumas licitações com o governo federal, então por isso tivemos esse aumento na parte de micros, mas uma queda no segmento rodoviário, que em geral é o segmento mais rentável da empresa. Então por isso tivemos essa queda de margem no curto prazo, mas a participação de mercado da Marco Polo segue ainda em 48%, então ela é líder absoluto nesse segmento aqui no Brasil. E olhando para a produção total da Marco Polo no segundo TRI de 2026, teve um crescimento de 21%, mas mesmo assim tivemos quedas nos resultados, principalmente por conta desse volume maior na parte de micro-ônibus. E aqui temos a evolução trimestral por tipo de produto, que também segue evoluindo. Por conta de produtos menos rentáveis, ela teve uma queda nas receitas. E isso é demonstrado exatamente nesse slide. Quando olhamos para a distribuição da receita líquida por segmento, comparativamente entre o segundo TRI de 26 ao segundo TRI de 25, observe que o segmento em verde, que são os micros, no ano passado estava em 8,2% da receita total e nesse ano foi para 17,7%. Então é algo muito menos rentável para a companhia, por isso que aumentou o volume, mas não aumentou a lucratividade, porque a margem nesse segmento é muito menor do que a parte rodoviária, que no ano passado correspondia a 39,4% e atualmente ficou em 29,4%. Então isso afetou diretamente o resultado da Marco Polo. E olhando para o resultado internacional, 63% da sua receita vem da Austrália, que ainda segue bem forte nos resultados. E podemos ver que mesmo com essa força da Austrália nos resultados, a receita do exterior ainda teve queda aqui no período, principalmente olhando para a ótica dos últimos 6 meses de 2026. Essa receita teve uma queda, a receita do Brasil teve um aumento, mas a margem, infelizmente, teve quedas. Quando olhamos para a margem EBITDA caiu de 0,6 pontos percentuais e a margem bruta em 2,3 pontos percentuais. Então isso ocasionou na queda de lucratividade de 5%, com a margem caindo 0,9 pontos percentuais nesse período. E isso é demonstrado também por conta desses fatores que eu comentei. Diesel elevado e outros custos que geram dificuldades para os clientes no curto prazo.
porque as empresas que operacionam transporte público, elas têm o custo principal como o diesel e o pagamento dos motoristas, mas o principal fator que afetou o curto prazo de todas essas empresas foi o aumento no preço do petróleo, que afetou diretamente a elevação do preço do diesel, o que dificultou ainda mais o cenário para a Marco Polo. Além do mais, em relação ao cenário mais cauteloso, que também é o período atual de altas taxas de juros. E isso desacelera esse segmento industrial como um todo. Isso já vem acontecendo em diversas empresas aqui da nossa bolsa. Quando olhamos para a receita líquida consolidada histórica, ela cresceu fortemente nas receitas desde 2015, principalmente nas receitas internacionais. E temos aqui também o histórico de EBITDA e margem EBITDA e o porquê o mercado vem batendo recentemente na empresa. Porque, em geral, a sua margem EBITDA vem tendo quedas, principalmente nesse primeiro semestre de 2026, com uma queda bem substancial em relação ao pico ali de 18,9% que foi em final de 2024. Mesmo com segmentos como Austrália que continuaram bem fortes. O segmento de Austrália ainda teve um aumento de 50% no seu lucro líquido, e enquanto os segmentos como Argentina, África do Sul e México tiveram uma forte queda em todas essas linhas, por conta principalmente de efeitos macros em relação à alta do preço do diesel, que aconteceu no mundo todo, e também altas taxas de juros que estão acontecendo no mundo todo. Então, isso afetou diretamente também essas linhas internacionais da companhia. E temos aqui o lucro e margem líquida históricos da companhia, onde recentemente ela tinha uma excelente lucratividade e margem bem elevada, e essa margem só vem caindo a cada semestre. Então, por isso que o mercado começa a bater mais na empresa, porque acredita que em algum momento pode cair ainda mais a lucratividade devido à compressão das margens. E o lucro líquido por ação vem caindo em relação aos períodos anteriores. Observe que no segundo TRI de 25 foi de 0,28 centavos por ação naquele trimestre, e no segundo TRI de 26 já caiu para 0,21. Essa queda fez com que o mercado batesse nas cotações, porque no final das contas as cotações vão seguir a lucratividade da companhia. E quando olhamos para o endividamento da empresa, ela ainda segue muito confortável, na casa de 0,2 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, uma dívida bem confortável aqui para a empresa. E olhando para os dividendos da companhia, vamos lembrar que a Marco Polo não vai mais pagar 95% do seu lucro líquido em dividendos. Isso que efetuou aquele forte dividend yield na empresa no ano passado. Quando abrimos aqui no site Investidor 10 para ver as ações da Marco Polo com final 3 ou com final 4, todas têm um dividendo bem elevado no site do Investidor 10. Mas isso não vai acontecer, não vai ter 24% de dividend yield, porque isso é um dividendo do ano passado que foi totalmente não recorrente devido à taxação dos dividendos. A Marco Polo adiantou o seu pagamento de dividendos, aumentando o seu payout. Esse dividend yield ficou extremamente elevado, mas o normalizado da companhia é na faixa de 50% de distribuição do seu lucro líquido em dividendos. Não olhe para o site Investidor 10 acreditando que ela vai pagar 24% de dividend yield, porque ela não vai. Pode sim chegar bem perto na faixa dos 10%, que é o que vamos comentar a seguir, mas não vai chegar nada perto de 20%. E quando olhamos para as estimativas do mercado para os próximos anos da companhia, temos que o lucro líquido estimado pelo BTG fica aqui de lado, basicamente desde 2025, e quando olhamos para o dividend yield fica aqui na faixa dos 10%, que ela paga 50% de payout, isso dá os 54 centavos de dividendo por ação, e que nessas cotações dá até mais do que 10% de dividend yield. Olhando para o normalizado, ela vai pagar sim um alto dividendo, mas vamos lembrar que esse resultado pode esfriar ainda mais e o mercado bater ainda mais nas cotações da empresa. Quando olhamos para o PL histórico da companhia, segue num PL bem baixo em relação ao seu histórico, temos aqui um histórico desde 1997, e o PL atual fica em 4,3 vezes. Mas vamos lembrar que em todos os momentos de forte alta taxa de juros, tivemos um grande aperto no preço sobre lucro da companhia. Vamos lembrar que ela é uma small cap, e small cap em geral o mercado bate muito mais do que empresas maiores, empresas maduras. Eu não recomendo alta exposição em small caps na carteira. Tenha uma posição pequena na carteira,
e vá aos poucos, porque os resultados podem piorar ainda mais se continuarmos em um patamar elevado de taxa de juros. Quando olhamos aqui para o ROI e a taxa Selic da companhia, o ROI bem elevado na companhia, em geral, aconteceu em cenários de cortes de juros, e o cenário atual de aumento de taxa de juros já começou a fazer com que o ROI da companhia ficasse de lado, porque vamos lembrar que as taxas de juros não afetam diretamente o cenário macroeconômico. Leva ali certo tempo, como 12 a 18 meses em geral, para o mercado realmente sentir essas taxas de juros, e é o que vem acontecendo recentemente. Então o ROI da empresa já começou a ficar de lado e pode ser que comece a cair novamente, assim como aconteceu nesse período de 2012 a 2016. Observe a forte queda no ROI pelo elevado aumento na taxa de juros, que ficou elevado por muito tempo. Então isso pode acontecer também com a Marco Polo, por isso, vá aos poucos. Se você gosta da empresa, tem ela em carteira e quer aumentar a posição, vá aos poucos, não precisa de muita pressa, porque esse cenário pode piorar ainda mais devido a esse elevado patamar de juros, e ainda mais com o preço de petróleo elevado, pode ser que demore mais ainda para esses juros caírem. E olhando para as quedas máximas da Marco Polo, temos que a queda atual já chegou a 42% desde o pico, e em geral ela cai na faixa de 50 a 60, 70% nas cotações. Então, como o cenário vem desacelerando no setor e no segmento, a própria diretoria já comentou, em alguns países, principalmente como o México, as vendas estão muito piores do que aconteceu na pandemia. Então, esse cenário não é muito bom. Se o cenário ali da Austrália começar a piorar, isso realmente pode afetar mais ainda a companhia, o que já vem acontecendo no curto prazo no cenário internacional. Então, vamos com calma, porque é uma small cap. Em geral, ela cai mais de 70% quando a coisa azeda mesmo. Pessoalmente, não tenho a Marco Polo em carteira, acho uma excelente empresa, mas podemos estar numa guinada de ciclo. O ciclo estava extremamente favorável para a empresa, mas depois a situação se normalizou, começou a desacelerar. Olhando para preço teto de dividendos, temos aqui Marco Polo com final 3 e final 4, a ordinária e a preferencial. O dividend yield fica em 11%. O dividendo por ação vai ficar aqui nas minhas contas. Eu até reduzi um pouco minhas projeções, sendo um pouco mais pé no chão. Vai que esse resultado cai mais ainda. Eu dei uma leve reduzida. Então, 46 centavos para 2026 e 48 para 2027. PL segue aqui ainda em 4,5 vezes aproximadamente. Meu preço teto de 5,30, 27% de mais de segurança ainda. Porque devido ao alto dividendo, o carrego da ação é bom, mas não quer dizer que o mercado não vai deixar de bater nas cotações da empresa. Então isso pode acontecer aqui na Marco Polo. E a com final 4, ela é um pouco mais cara, devido a derivativos, um dividend yield um pouco mais baixo, 5,17 de PL. Isso considerando os 50% de payout. E olhando para o retorno total esperado ao acionista, então temos aqui os dividendos e uma taxa de crescimento, que eu estimei de 7%, mas vamos lembrar que no curto prazo, com desaceleração, não vai acontecer essa taxa de crescimento, seria um crescimento ali para 2028 ou talvez 2029 normalizado. Então seria somente o repasse da inflação e normalização do crescimento mais acelerado nos outros anos, caso o cenário macro melhore. Com isso nós temos quase 19% de retorno nominal na ação, tirando 6% de inflação, o IPCA mais 12, a IPCA mais 12,59. Vamos lembrar que é um excelente prêmio de risco em relação aos títulos públicos, mas também temos empresas de grande porte, como seguradoras, temos alguns bancos que estão entregando IPCA mais 11. Uma small cap entregando IPCA mais 12 pode ser aparentemente bom, mas quando você tem uma empresa madura, líder de mercado, que também tem pouca volatilidade nos resultados, às vezes, na minha visão, é melhor você ir atrás desse tipo de empresa do que uma small cap, porque a small cap em geral pode apanhar por muito mais tempo do que essas outras empresas maiores. Novamente, cuidado com a alta exposição desse tipo de ativo. E olhando para a parte gráfica da Marco Polo, eu já comentei em outros vídeos que a parte gráfica é bem feia, porque realmente já temos uma reversão de tendência aqui. A tendência estava de alta, já perdeu a média móvel de 200, olhando para o gráfico semanal, já perdeu também a média móvel de 200 e, sinceramente, depois de traçar esses fibos aqui na Marco Polo, existe grande chance da empresa cair para os 2,28. Se o mercado quiser bater, ele vai bater nela até os 2,28. Vai ser agora? Não sei, não tem como saber, não tem como eu falar isso. Obviamente, existe a possibilidade dela tentar voltar, tocar na média móvel de 200 e depois perder, existe também. As perspectivas do curto prazo, principalmente em relação à taxa de juros, que seguem elevadas,
e ainda podem permanecer elevadas devido a um petróleo mais elevado, que isso já tem afetado diretamente a operação nacional da Marco Polo, e também vamos lembrar que, por conta de licitações federais, mais de 40% do resultado dela veio disso, no segmento de micros. Se isso desacelerar, pode piorar ainda mais os resultados da companhia. Quando olhamos para o gráfico mais longo da empresa, observe que, em geral, ela tem essa ciclicidade. Na última vez que ela caiu de 2013, que foi aquela desaceleração, até 2016. Passou 3 anos em queda. Estamos ainda nenhum ano de queda. Pode acontecer novamente um cenário parecido com esse. Não tem como saber se isso realmente vai acontecer. É isso, pessoal. Um vídeo completo atualizando vocês sobre essas quedas recentes da Marco Polo. Tem motivo sim, porque margens estão caindo, lucratividade está caindo, o setor está desacelerando, o mercado já precifica essa possível queda nos lucros. Ela segue sim muito descontada, não tem como saber se o resultado vai cair de forma mais acelerada, porque pode acontecer. Com isso, eu prefiro ser um pouco mais cauteloso. Se eu achar que faz sentido eu colocar Marco Polo na minha carteira, eu vou fazer isso aos poucos, fazendo pequenos aportes mensais na empresa, sem aportar de forma pesada, porque é uma empresa small cap que tem sim períodos cíclicos do seu resultado e aparentemente já estamos entrando num ciclo de baixa dos seus resultados. Comenta aqui embaixo se você é acionista de Marco Polo, se você é sócio da empresa, se você vem comprando, vendendo, o que você vem fazendo com suas ações de Marco Polo. Já deixa esse comentário para eu saber. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e também faz com que o YouTube entregue mais vídeos meus para você. Já deixa o like e esse hype que ajuda muito aqui o canal. Se você gostou desse tipo de análise e quer ver mais análises minhas, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, que eu posto vídeos diários aqui no canal. Já se inscreva para não perder nenhum dos próximos vídeos. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.